Bom, meninos, seguindo as nossas orientações sobre a ordem social, a partir de agora nós vamos falar sobre educação, cultura e desporto. Gente, educação é um direito de todos e um dever do Estado. Isso é o que traz a nossa Constituição Federal no artigo 205. E deve-se garantir para que a pessoa tenha acesso à educação, para que ela possa ter o desenvolvimento pleno de suas habilidades, né, de sua cidadania e de sua qualificação para o trabalho. O ensino, ele é baseado em alguns princípios. O primeiro princípio é igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, o Estado ele deve permitir que todas as pessoas tenham acesso à escola e que elas tenham condições de permanecer na escola, seja homens, seja mulheres, seja moradores das zonas urbanas ou zonas rurais, tá certo? Então, igualdade de condições de acesso e principalmente de permanência na escola. Um outro princípio da educação é a liberdade, né? As pessoas elas têm a liberdade de aprender, tem a liberdade de manifestar a sua opinião, liberdade de manifestar o seu pensamento, de forma que essa história de vamos gravar o que os professores estão fazendo em sala de aula, turma, olha só, você só pode gravar a imagem de uma pessoa que não é pública se ela permitir. Então, essas gravações, elas são ilegais, elas não são admitidas em juízo. Além disso, como existe a liberdade de pensamento, né, não quer dizer que o professor esteja doutrinando, ou pelo menos ele não deve doutrinar. Ele tem ampla liberdade de emitir a sua opinião, assim como o aluno ele tem a liberdade de emitir a opinião dele, e cabe ao professor ter a imparcialidade e o discernimento de entender que a pessoa, nós vivemos em um país democrático e cada pessoa tem o direito de pensar de uma forma diferente, tá certo? Isso é viver em democracia, gente. As ideias, elas às vezes são conflitantes, mas pode acontecer de um determinado momento, elas se encontram, tá certo? E chega-se a um denominador comum. Isso é importante, o debate é importante, o debate é enriquecedor. Não, se todos nós pensássemos da mesma forma, nós não conseguiríamos evoluir, tá certo? Para alcançar coisas diferentes. Então, a escola, a educação no nosso Brasil, no nosso país, ele permite essa liberdade, né, nas manifestações. Além disso, garante-se o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, né, coexistentes tanto nas instituições públicas quanto nas instituições privadas. E aqui uma questão interessante, gratuidade. A Constituição garante a gratuidade nos estabelecimentos oficiais do ensino público. Então, gente, essa história de vamos cobrar mensalidade das universidades públicas, para fazer isso, gente, só fazendo uma PEC. Só fazendo uma PEC e alterando exatamente o artigo 205, inciso 4º da Constituição Federal, porque a Constituição Federal ela garante a gratuidade no ensino público, nas instituições oficiais de ensino público. Um outro princípio da educação é a valorização dos profissionais, né? A valorização dos profissionais. E aí, no caso do serviço público, no caso dos estabelecimentos públicos de ensino, esse profissional ele possui um plano de carreira, ele deve possuir um plano de carreira, e o ingresso é por meio de concursos públicos de provas e títulos, né? Além disso, permite uma gestão democrática do ensino público na forma da lei, norma de eficácia limitada, né? Garantia, na verdade eu acho que até não uma norma de eficácia limitada não, mas uma norma de eficácia contida, né? Uma norma de eficácia contida, porque a princípio a gestão no ensino público ela deve ser democrática, isso já está garantido. Agora o alcance dessa democracia que pode ser restringido por lei. A garantia do padrão de qualidade, deve-se prever um piso nacional, né, profissional para a categoria dos professores, né, exatamente para que se financie uma qualidade de padrão, uma garantia de padrão de qualidade, tá certo? Sobre especificamente as instituições de nível superior. As universidades públicas, elas possuem
autonomia administrativa, autonomia pedagógica, tá certo? Autonomia financeira. Então, as instituições públicas, as universidades públicas, elas é que decidem o seu calendário, né? As instituições públicas é que decidem acerca de, apesar de obedecer uma diretriz geral sobre a educação, ela que determina quais são as disciplinas que vão ser ofertadas, em qual semestre elas serão ofertadas, tá certo? Além disso, as instituições públicas, as faculdades, as universidades públicas, elas possuem autonomia no sentido de ela que realiza o seu concurso público para professores e admite-se dentro da forma da lei a contratação de servidores de estrangeiros, de professores estrangeiros, né? Não precisa ser brasileiro nato nem naturalizado para ser professor de uma faculdade pública, da universidade pública. Nós podemos ter, dentro de requisitos estabelecidos em lei, tá certo? Na forma da lei, que as faculdades, as universidades públicas, elas contratem professores estrangeiros. As faculdades públicas, inclusive, gente, as universidades públicas, elas não podem trabalhar de forma ou só educação, ou só pesquisa, ou só ensino, pesquisa, ou só extensão, né? Ou só extensão. As universidades públicas, elas têm que trabalhar essas três pontas da educação: o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino é o didático, é o de sala de aula, né? Então as universidades públicas, elas têm, né, que promover as aulas com os professores, etc. A pesquisa é a atividade mesmo de pesquisa científica, né? Com método, com regras, acompanhado. Normalmente os alunos fazem pesquisa acompanhado de um professor que vai elaborar o projeto com esse aluno, vai executar esse projeto com esse aluno de forma a buscar a solução para um problema. E a extensão, que é fazer com que a faculdade ela saia dos muros da faculdade, é trazer a faculdade para próximo da comunidade, é realizar atividades próximas à comunidade. Isso é a extensão, tá certo? É estender a faculdade, a universidade para além dos seus próprios muros. Então as universidades públicas elas têm que trabalhar sobre esse tripé. O dever do Estado em relação à educação será efetivado mediante a garantia de, educação básica obrigatória e gratuita. Então o Estado ele tem que oferecer gratuitamente e obrigatoriamente a educação básica para as pessoas entre 4 anos e 17 anos de idade, né? Assegurada, inclusive, a oferta gratuita em todos os níveis de ensino, tá? Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Então, além do ensino fundamental, né, a ensino básico e ensino fundamental, há um compromisso também para a universalização e gratuidade do ensino médio. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiências. Aí, gente, eu não me sinto muito à vontade a falar sobre essa questão da educação de pessoas com deficiência, porque, por um lado, defende-se que as pessoas com deficiência, elas têm que se sentir incluídas e, nesse sentido, elas têm que ter estar em escolas, nas mesmas escolas que as pessoas que não possuem nenhuma deficiência. Todavia, na condição de professora e de que fez também licenciatura, nós não temos nas instituições, e aí seria o caso de se pensar também numa prática pedagógica, nós não temos nas instituições de ensino superior um treinamento para como lidar com essas pessoas com portadores de alguma deficiência, né? Então, é uma situação complexa e que deve ser discutida, né? Acesso aos níveis mais elevados do ensino, pesquisa e criação artística, né? Educação infantil em creche pré-escola às crianças de até 5 anos de idade. Antigamente era 6, então cuidado com essa pegadinha, hoje até 5 anos de idade. Oferta de ensino noturno regular, adequadas condições do educando. Então, assim, as instituições públicas, elas têm que garantir que existam escolas públicas no funcionamento também noturno, principalmente para atender aquelas pessoas que trabalham durante o dia e em todos os níveis, tá? Então, por exemplo, hoje a gente tem o EJA, né? Que é a educação para jovens e adultos. Nós temos programas de aceleração, né? Existem todos esses programas implementados. Atendimento ao educando, né?
em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, né? Então, o jovem aqui no Brasil, ele tem que se assegurar na educação pública tanto material escolar quanto acesso de transporte, alimentação, etc. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Gente, olha, essa questão de ter acesso ao ensino obrigatório e gratuito, ser um direito público subjetivo, faz com que existam várias demandas judiciais no sentido de que o Estado tem que garantir a todas as pessoas o acesso ao ensino público e gratuito. De forma que, por exemplo, determinadas pessoas elas podem acionar a justiça porque o Estado ou o município não garanta transporte público naquele horário para as escolas, tá certo? Vocês são alunos de faculdade, então as prefeituras elas têm que garantir o transporte de vocês até as faculdades, né? Uma vez que na maior parte das cidades do interior não existem faculdades, então é obrigação do poder público promover o transporte para que vocês possam ter acesso às faculdades, né? E isso faz com que haja uma série de demandas judiciais no que diz respeito ao ensino, a essa obrigatoriedade do Estado em garantir o acesso ao ensino, tá? O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa em responsabilidade da autoridade competente. Observe que é um crime de responsabilidade caso ele não garanta esse acesso. É uma obrigação também do poder público, gente, recensear os alunos, tanto em termos de matrícula quanto acompanhar a sua frequência. Então, periodicamente, e na verdade todos os anos, faz-se esse recenseamento do número de alunos matriculados e número de alunos que concluem, para ver questões relacionadas à evasão, procurar as razões pelas quais ocorreram essa evasão escolar e tudo. Então, é uma obrigação do poder público. Nosso país, além do ensino público gratuito, ele também permite que a iniciativa privada se arvore ao oferecimento da educação. Então, admite-se também a educação para a iniciativa privada, né? E na iniciativa privada, ela tem que obedecer os regramentos estabelecidos pelo poder público, né? Conteúdos mínimos, né? Garantindo-se a formação básica comum e o respeito aos valores culturais e artísticos regionais, né? O ensino religioso, ele pode ser ofertado nas escolas de ensino particular? Pode, mas de maneira optativa, não há problema nenhum, de maneira optativa. E pode ser no horário normal das escolas, mas deve ser de matrícula facultativa. O ensino fundamental deve ser ministrado em língua portuguesa, né? E deve ser assegurado também às comunidades indígenas, no caso assim, em língua portuguesa, mas claro, olha, você vai ter uma aula de inglês, será em língua inglesa. Para comunidades indígenas, garante-se a possibilidade de eles serem educados na língua deles, tá? Na língua indígena. Então, existe esse direito também das comunidades indígenas. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão um regime de cooperação, né, de colaboração dos seus sistemas de ensino. Em termos de educação, a Constituição ela trouxe a obrigatoriedade da União, ela garantir as matrículas nas escolas de nível superior, tá? nas universidades federais. Os estados, ele é obrigado a ofertar o ensino médio, né? E o município o ensino fundamental e a educação infantil, tá? Então, foi mais ou menos essa distribuição que foi feita por uma emenda constitucional de 1996. Assim como acontece com a saúde, gente, também em relação à educação, a Constituição ela prevê o financiamento vinculado da Receita da União. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a Constituição ela prevê o mínimo que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem aplicar de suas receitas na educação. Então, a Constituição traz aqui, ó, a União aplicará anualmente nunca menos que 18,5%
E os estados, Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendidas e provenientes da transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, 18% das receitas da União devem ser aplicadas no ensino, né? Da resultante de arrecadação de impostos, assim como da arrecadação dos impostos, né? De impostos, ele aqui é bem claro, impostos, os estados, Distrito Federal e os municípios, nunca menos que 25% da arrecadação deve ser aplicado nos municípios, né? Acerca das transferências, né, realizadas pela União aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios, ou os estados aos municípios, não é considerada para efeitos do cálculo previsto nesse artigo. Então, assim, isso aqui é da arrecadação própria, não é da arrecadação proveniente da transferência, não é calculado isso aqui acerca da transferência. Isso é importante porque a gente sabe que a não aplicação desses percentuais previstos na Constituição pelo agente público, pelo prefeito, pelo governador, implica em crime de responsabilidade passível de impeachment, assim como implica na possibilidade de decretação de intervenção federal da União nos estados ou intervenção estadual dos estados nos municípios. Além disso, relacionado à educação, os programas suplementares da alimentação, né, e assistência à saúde previstos, né, no artigo 208 serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários, ou seja, aquela complementação em relação à alimentação dos alunos, ela não é retirada da educação, e sim de outras formas de custeio. Então, os poderes públicos, eles devem financiar o ensino público. Todavia, gente, é possível também haver repasses públicos para instituições de ensino que sejam filantrópicas. Então, é possível. O que não pode haver é repasse de recursos públicos para instituições de ensino privadas, né, para sua manutenção. Entendo que não é o caso de FIES, porque no caso do FIES, o poder público repassa para a instituição, mas repassa em favor de um determinado aluno, e é como se o poder público fizesse um empréstimo, né, ao aluno, né? Não é um financiamento público de uma iniciativa privada, tá certo? Os recursos públicos, então, serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei. Desde que comprovem finalidade não lucrativa, né, e apliquem seus excedentes financeiros em educação. E assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público no caso de encerramento das suas atividades. Então, é o que eu estou falando para vocês. Pode haver financiamento, o financiamento público deve ser para as escolas públicas, mas pode haver financiamento público para instituições filantrópicas, de ensino filantrópico ou assistencial. Olha que coisa interessante. O recurso que trata esse artigo poderão ser destinados à bolsa de estudo para ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e cursos regulares na rede pública, na localidade de residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede na sua localidade. Então é possível que o aluno receba uma bolsa de estudos para estudar em outra localidade, caso na onde ele more não exista essa oferta de ensino público. As atividades de pesquisa e extensão e de estímulo e de fomento à inovação realizadas por universidades e ou instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio do poder público. Gente, normalmente as pesquisas realizadas no Brasil, em grande maioria, são realizadas dentro das universidades e por meio de custeio público, tá certo? A lei, então, é uma norma de eficácia limitada, ela estabelecerá o plano de educação, né, o Plano Nacional de Educação. Esse Plano Nacional de Educação, gente, ele tem uma duração de 10 anos, a Constituição prevê que é uma duração de 10 anos. E aqui a Constituição, ela fala desse Plano Nacional, né?
Gente, só para vocês terem ideia, nós temos o Plano Nacional, que é um planejamento de longo prazo, né? É um planejamento de longo prazo. O plano normalmente tem 10, 20 anos. Dentro do plano nós temos vários programas e dentro do programa nós temos vários projetos, né? Então, só para que vocês tenham mais ou menos essa dimensão. Eu tenho um plano nacional de duração de 10 anos. Dentro desse plano nacional eu tenho vários programas de atuação e dentro dos programas eu tenho vários projetos de atuação. Então, o plano de educação no Brasil, ele tem um prazo de 10 anos. E quais são Quais são as diretrizes? Quais são os objetivos? Quais são as metas? Primeiro, erradicar o analfabetismo. Segundo, dar universalidade ao atendimento escolar. Melhorar a qualidade de ensino. Formar o aluno para ingressar no mercado de trabalho. Promover uma formação humanística, uma formação científica e uma formação tecnológica para o país, investir na formação de pessoas, de cidadãos, investir na formação de ciência, de tecnologia para o país e o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Gente, não há saída para um país se ele não investe em educação, né? A educação é a base. A educação, por meio da educação, você tem uma mão de obra mais qualificada. Por meio de educação, você tem pessoas mais qualificadas, né? Por meio de educação, você tem desenvolvimento de tecnologia. Por meio de educação, você tem melhores empreendedores. Então, não há saída para um país senão por meio da educação. Finalizado o que a Constituição trouxe sobre educação, vamos falar sobre cultura. Eu vou tratar pontos gerais sobre cultura aqui. Então, a Constituição ela garante, inclusive, financiamento público de cultura. E ela traz uma série de questões relacionadas à cultura e defende principalmente a promoção da cultura nacional e a cultura regional, né? Então, deve cada estado garantir as manifestações artísticas, culturais, folclóricas das suas regiões, né? Aqui na região também dever-se promover a cultura regional, né? A manutenção de uma memória regional. Então a Constituição ela traz em seus artigos, falando sobre cultura, muito essa questão da promoção pública, com recursos públicos, das manifestações culturais nacionais, regionais e locais. Né, deve-se fomentar isso. E cultura, gente, é patrimônio, tanto patrimônio material quanto patrimônio imaterial, né? Material são as esculturas, são as casas, né? Algumas casas, vocês já devem ter visto lá, quem mora em Ilhéus, principalmente casas tombadas, né? Que mostram um pouco da história, né? Em arquiteturas, né? Isso é patrimônio cultural material, mas também nós temos o patrimônio cultural imaterial, que são as movimentações artísticas, folclóricas, né? Exemplo, em Ilhéus tem a Puxada do Mastro, né? Em uma cidadezinha chamada Caravelas, existe ainda até hoje a luta entre os mouros e os cristãos para ver quem fica com a imagem de São Sebastião, a luta de São Sebastião, em alguns municípios ainda tem, né? Outra questão, por exemplo, carnaval, tem algumas cidades que tem escola de samba, então é uma manifestação da cultura local, cultura regional, assim como também temos que ter o resguardo da cultura nacional, né? Então, eu vou passar rapidamente sobre esses artigos relacionados à cultura, né? O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais, o acesso às fontes de cultura nacional e apoiará, incentivará e valorizar a difusão das manifestações culturais. O Estado protege as manifestações culturais indígenas, né, afro-brasileiras e de outros grupos também pertencentes ao processo civilizatório nacional. Então não é só índio, não é só negro, mas também os italianos, os alemães, os japoneses, né, o Estado ele deve proteger. Existe uma lei que estabeleceu o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, né, que vai promover as ações relacionadas à promoção da cultura no Brasil, e essas ações elas são voltadas para a defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, a produção, a promoção e a difusão dos bens culturais, a formação de pessoal qualificado para a gestão na cultura,
A democratização no acesso à cultura, né? A democratização no acesso à cultura, por isso que é muito comum a gente ver o poder público financiando atividades culturais, né? Para promover o acesso. A valorização da diversidade étnica e regional são diretrizes para o Plano Nacional de Cultura. Constitui-se o patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial, conforme eu falei, né? Que são, por exemplo, formas de expressão, cultura imaterial, os modos de criar, fazer, viver, cultura imaterial, as criações científicas, artísticas e tecnológicas podem ser materiais ou imateriais, obras, objetos, documentos, edificações, espaços destinados a manifestações artísticas, culturais, também são espécies de expressão cultural, neste caso material, né? Conjuntos urbanos, os sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico. Então, tudo isso faz parte do nosso movimento cultural, né? E agora, voltando, falando sobre pandemia, se não fosse a cultura, a gente já tinha enlouquecido, né? As lives é uma nova expressão cultural nesse momento de pandemia, né? As lives artísticas, né? As séries, os seriados, né? Os livros, são manifestações artísticas que fazem com que a gente suporte um pouco melhor esse momento em que a gente fica trancado dentro de casa, né? Então a cultura ela deve ser promovida e deve ser incentivada. Os danos e ameaças ao o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação. Aqui nesse parágrafo primeiro está dizendo qual é a forma que a gente faz para manter a cultura no nosso país. Os danos e ameaças ao patrimônio público, eles são punidos na forma da lei. Aqui a Constituição, já de imediato, ela determinou que ficam tombados todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas de antigos quilombos. É facultado, aqui, o parágrafo 6º, ele diz que é facultado também aos estados, federal e município reservar parte das suas receitas para a promoção da cultura. E aí traz algumas vedações sobre que não entraria aí nessa vinculação. O Sistema Nacional de Cultura, ele é organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, pactuada entre os entes da federação e a sociedade. É importante o envolvimento da sociedade nesse processo. Por quê? Porque é a sociedade que diz o que ela entende como sendo cultural ou não. A manifestação cultural é uma manifestação social, não dá para vir de cima para baixo. Manifestação cultural não dá para vir de cima para baixo. A manifestação cultural, ela é de baixo para cima. Então, é imprescindível a participação da sociedade em dizer, em estabelecer o que é cultura regional, o que é cultura local ou não, tá certo? Então, deve-se haver o programa de desenvolvimento da cultura, Sistema Nacional de Cultura, ele é um regime de colaboração entre os entes que deve contar com o apoio da sociedade e deve ter como objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. E tem como princípios diversidade das expressões culturais, nós somos um país bem diverso, né? Universalização do acesso aos bens e serviços culturais, fomenta a produção, difusão e circulação dos conhecimentos e bens culturais, cooperação entre os entes federados, né, tanto dos agentes públicos quanto da sociedade, né, atuando na área cultural, a integração e execução das políticas, programas e projetos de ações desenvolvidos, a complementariedade nos papéis dos agentes culturais, as transversalidades das políticas culturais, a autonomia dos entes federados e da sociedade civil na gestão das atividades culturais, a transparência na e compartilhamento das informações, a democratização dos processos decisórios com participação e controle social, a descentralização articulada e pactuada na gestão dos recursos e das ações e a ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura. Então, observe que a questão cultural é uma questão bastante democrática.
O parágrafo 2º ele vai trazer quais são os órgãos que pertencem, que fazem parte, né, da estrutura do Sistema Nacional de Cultura. Eu peço que vocês deem uma lidinha, né? E o parágrafo 4º diz que os estados, Distrito Federal e os municípios organizam seus respectivos sistemas de cultura e leis próprias. Então, aqui, mais uma vez, a questão da regionalização, do respeito à regionalização da cultura. Desporto. O que é desporto? Gente, desporto é o esporte, né? A Constituição, ela protege também o esporte. E ela divide o esporte, vou trazer alguns pontos gerais sobre o esporte aqui, depois eu vejo o que traz a Constituição. A Constituição, ela também protege o esporte, o exercício das práticas esportivas, e vê da possibilidade de fomento público ao desporto, tanto formal quanto informal. O formal, gente, o que é esporte formal? É aquelas situações em que nós temos ligas específicas de esporte, né? A CBF, nós temos a Confederação Brasileira de Futebol. Aquilo ali é uma prática formal de esporte, o esporte como uma profissão, né? E nós temos a prática informal e educativa de esporte, que todos nós praticamos com a pelada do fim de semana, né? Com a bike, enfim, todas as demais expressões de atividade esportiva. E o Estado ele deve promover a atividade esportiva até mesmo como uma atividade de saúde, né? Uma questão relacionada à saúde. É possível haver o fomento público de atividades esportivas, mas deve-se preferir o fomento público das atividades esportivas, as chamadas amadoras. Agora, então o poder público ele deve financiar as atividades amadoras de esporte. Agora, também a Constituição prevê a possibilidade do pagamento de atletas de alto desempenho, e eles recebem aquela bolsa atleta. A Constituição ela prevê essa possibilidade. Por quê? Porque essas pessoas acabam representando o nosso país no estrangeiro. Então, nada mais justo que também, além, elas possam receber essa bolsa atleta. Existem atletas que são vinculados a alguns grupos, alguns clubes, né, que são entes privados, tá, gente? A CBF é um ente privado. Então, quando eu digo para vocês, por exemplo, que o filho de um atleta brasileiro que vai com sua esposa grávida para o exterior, e essa esposa grávida no exterior acaba dando uma luz a um filho, esse menino, ele vai ser brasileiro nato se os pais registrarem ele na repartição competente brasileiro competente, ou se o menino, quando vier para o Brasil, após atingir a maioridade, ele opte pela nacionalidade brasileira a qualquer momento. Agora, são esses requisitos. O fato simplesmente de ele ser filho de um atleta brasileiro que nasceu no exterior, enquanto o atleta brasileiro representava a nossa nação, esse menino não vai ser brasileiro nato por esse motivo. Vamos lembrar disso aí. Por quê? Porque a CBF, a Confederação Brasileira de Vôlei, a Confederação Brasileira de Handebol não fazem parte da administração pública. Tá certo? Eles são entes da iniciativa privada e que têm como atividade econômica o desporto, né? E o desporto. Então, mesmo que eles estejam representando o Brasil lá fora, eles não estão a serviço da República Federativa do Brasil. Bom, o que eu quero falar com vocês disso? Então, existe a possibilidade do poder público ele financiar, e prefere-se financiar o esporte informal ao esporte formal, salvo o caso de atletas de alto desempenho. É isso que a Constituição Federal vai tratar sobre quando ele fala sobre cultura, né? Vai falar sobre, olha, é dever do Estado fomentar as práticas desportivas formais e não formais, né? O Estado prevê a autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações, né? Quem são os dirigentes do futebol, do vôlei? Então, eles possuem autonomia. São eles, gente, que organizam as suas ligas, né? É a CBF que organiza o Campeonato Brasileiro de Futebol. São as confederações estaduais que organizam os campeonatos estaduais de futebol, tá certo? E eles possuem essa autonomia. A destinação do recurso público para a promoção prioritária do desporto educacional, ou seja, o informal, tá certo? E nos casos específicos para desporto de alto rendimento, né? O tratamento diferenciado do desporto profissional e não profissional. A proteção e incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Eu não conheço nenhum não, tá, gente? Criação de esporte nacional eu não conheço nenhum esporte tipicamente nacional. O Poder Judiciário, isso aqui é bem interessante. Vocês lembram que, em regra, nenhuma lesão ou ameaça de lesão poderá ser afastada da apreciação judicial, né? Pois é. E aí,
São poucas as hipóteses em que a Constituição prevê primeiro você recorrer a uma esfera administrativa para depois prever uma esfera, você recorrer à esfera judicial. Vou dar um exemplo para vocês. O habeas data. O habeas data você só pode impetrar o habeas data se primeiro você pediu o documento a seu respeito no órgão que tem que emitir para você aquela declaração. Então, para você impetrar habeas data, primeiro você tem que pedir lá, né? Aqui também um outro exemplo. Você só pode recorrer à esfera judicial para questionar qualquer resultado em relação a uma atividade desportiva depois de você procurar e esgotar todas as esferas, todas as instâncias na esfera desportiva. É o que está previsto aqui, gente, no parágrafo 1º do artigo 217. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após o esgotamento das instâncias da justiça desportiva regulada em lei. Foi o caso lá da resolução do Campeonato Brasileiro de 1986-87 entre Sport e Flamengo, não sei exatamente qual. E a Constituição fala, ó, a Justiça Desportiva terá o prazo máximo de 60 dias para resolver as situações no seu ínterim. Isso foi o que a nossa Constituição trouxe sobre esporte. Vamos falar agora sobre ciência, tecnologia e informação. Olha só, o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação científica, tecnológica e a inovação. Olha só, gente, eu não vou ler muito sobre essa parte, vou falar um pouco mais com vocês, vocês pegam aqui os artigos da Constituição que falam sobre isso. Nosso país, ele deve fomentar a ciência e a tecnologia, porque somente fomentando a ciência e a tecnologia, nós